E aí, tudo beleza? Demorei, mas cheguei por aqui. E nesses últimos dias a gente vinha falando sobre essa construção do método, né? Voz, mensagem e propósito. E uma das coisas que eu venho falando é a respeito da importância de você fazer um compromisso com a verdade, né? E eu me sinto no dever de te alertar que uma vez que isso comece a acontecer, você vai experimentar algumas consequências, né? Quando você está disposto a encarar o desconforto, mas olhar para as coisas com honestidade, em um dado momento, as desculpas e aquelas proteções que você armou ao seu redor, elas começam a cair. Porque uma das coisas que a verdade faz é que quando você está em contato com ela, aquilo que era tolerável passa a ser insuportável. Tudo aquilo que está em desacordo, tudo aquilo que está em desarmonia com essa verdade se torna insuportável. Porque você escuta, né, o barulho da verdade batendo, mas você vira a cara. E com o barulho você consegue conviver. Mas uma vez que você olha para ela nos olhos, não tem como voltar atrás. E aí tem uma série de coisas que começam a colapsar no seu mundo. A parte boa é que são todas mentiras, são todas desvios de rota, e às vezes nem é algo tão negativo assim. Às vezes até é um desvio de rota que você até aproveitou bem, aprendeu, mas você estava no domínio da procrastinação e ali você provavelmente ia ficar pro resto da vida. Mas uma vez que você encara a verdade, não tem como voltar atrás. Vai se tornar insuportável e você vai ter que se libertar de tudo isso. E você tem percebido, talvez, que nessas conversas eu não falo em nenhum momento para você a respeito de buscar felicidade, buscar alegria, mas de buscar significado, porque isso é muito mais importante. O problema da busca desenfreada por alegria é que a vida tem as suas tempestades. E quando você busca a alegria como o teu alvo único, quando as tempestades chegam, você fica sem nada. Quando você busca significado, você se torna relevante, você se torna uma fonte de inspiração e ambiência para as pessoas ao redor, você se torna até uma fonte de esperança para pessoas que ainda não passaram pelos mesmos caminhos que você e que ainda carregam alguns medos. Elas sentem uma segurança e uma satisfação em acreditar que existe existe possibilidade, existe esperança, existe superação, existe significado. Tudo isso é no modelo que enxergam em você. Você colhe alegrias no meio desse caminho e elas são muito melhores do que qualquer busca desenfreada por uma felicidade que muitas vezes levam a uma espécie de hedonismo assim que é completamente infantil, né? E uma das coisas que a gente aprende ao longo do tempo, né, principalmente trabalhando com atendimento ao público, ou pelo menos deveria aprender, né, é que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Uma das coisas que até hoje mais me irrita no atendimento ao público é quando você está com uma circunstância, você leva para alguém esperando que ela seja resolvida, e essa pessoa, eu gosto de falar dessa maneira, né? Ela protocoliza a tua situação, ou ela tem uma cabeça protocolizada. Quer dizer o quê? Ela não consegue enxergar a história, o contexto e a pessoa por trás de um protocolo. Ela simplesmente faz tudo que está ao alcance dela para encaixar você em uma regra que muitas vezes no seu caso não faz sentido. Muitas vezes você é a exceção da regra, muitas vezes você é a primeira exceção da regra. E a pessoa tinha a oportunidade de fazer algo diferente por você, ela tinha a oportunidade de aprender com essa circunstância, mas ela fica numa posição de resistência e todo mundo se frustra, né? E então isso é algo que é bastante comum, né? E a gente faz mais do que a gente está ciente do que faz.
essa coisa de tentar encurtar caminhos, né, pensando em uma fórmula pronta para as coisas, né? E por que que eu tô te falando isso? Porque isso é um gerador de ilusão também. Quando você começa a aquecer com determinadas coisas, quando você começa a baixar a cabeça e dizer amém para coisas que você não concorda, e você se sujeita em excesso a essas coisas, você precisa entender que existem consequências no se levantar e se manifestar contra a circunstância, mas existem consequências de você não se manifestar também. Então, essas situações onde as coisas são protocolizadas, né, espera-se que você simplesmente obedeça às regras, né? Mas é uma regra idiota, tem esses dois cenários possíveis. Você pode tanto se levantar contra essa regra idiota, quanto você pode dizer amém. Se você se levantar, você tem que estar disposto a encarar as consequências, mas se você decidir simplesmente aceitar, você tem que entender que existem consequências também. E quando você acha que as consequências do seu silêncio, da sua omissão, elas são, como é que eu posso dizer, elas são menores, elas são menos sérias, elas são mais toleráveis do que as consequências de se expressar, então possivelmente você esteja vivendo sob uma ilusão de que existe um caminho simples para a vida. E quando você busca a todo custo esse caminho mais simples, talvez você esteja numa busca desenfreada por alegria, por felicidade. E isso sempre vai ser o cão correndo atrás do próprio rabo. Porque você vai viver numa oscilação, achando que quando você está vivendo momentos em que você sente alegria, né, que o seu cérebro te recompensa, as coisas estão indo bem. E você vai sentir que quando você está com dor, quando você está com algo a ser superado, você está indo mal. E essa é a matemática do inferno. É catastrófico pensar dessa forma. Mesmo porque vai ter uma porção de situações onde o seu cérebro vai estar dizendo, não, é isso aí, ó, tá show. E você está fazendo mal para si próprio, né? Você está buscando conforto em algumas situações em que você não deveria estar buscando conforto, você deveria estar buscando crescimento. E se você faz isso desenfreadamente, daqui a pouco você não sabe mais a diferença entre conforto e desfrute. E aí a todo momento você quer ter conforto, e quando chegar o momento de desfrutar de verdade, você não sente mais nada. Aí vira uma bola de neve, porque você vai cada vez mais buscar conforto em artifícios que te fazem mal, né? Então tem que prestar atenção nisso tudo. Não é um ponto de vista, como que eu posso dizer assim, sei lá, existencialista ou qualquer coisa assim que, não existe felicidade, você não deve buscar. Não se trata disso, mas ela não deve ser o teu alvo. Ela vai ser algo que você naturalmente vai colher em determinados momentos ao longo da sua história. Mas estar com a sensação de que é significativo, estar com a sensação de que você está avançando para algo que você foi feito para fazer, é muito superior do que aquele bem-estar de um momento alegre, né? E aí os momentos de alegria, os momentos onde você está vivenciando a felicidade, eles estão a serviço e eles estão como consequência de uma vida de significado. E aí você não passa a correr atrás deles como um cão correndo atrás do próprio rabo. Eles é que te cercam. E até mesmo a expectativa que você deposita em coisas, acontecimentos e pessoas, ela começa a ser mais saudável e você passa a colher frutos, né, desse pomar aí com uma grande satisfação, porque você percebe que as circunstâncias e as pessoas, elas passam a servir você, porque você, sendo significativo, você não deve buscar isso para ser adorado, mas você sendo significativo, você vai estar servindo. Se você duvida, pergunte para pessoas que já avançaram aí provavelmente mais da metade da sua caminhada nesse mundo. E faça perguntas, né? Pegando na ferida, faça perguntas profundas e descubra quais delas estão vivendo com satisfação e para quais delas essa meia maratona de vida aí já se tornou um fardo. Você vai perceber que aqueles que são
conectados a outros, e aqueles que têm uma vida de serviço, esses são os que estão realmente vivendo em desfrute e vão confirmar tudo isso que eu tô te dizendo. Só tome cuidado, porque tem gente que confunde as coisas e acha que a vida é amar ao próximo, e aí entrega tudo pro próximo. Só que, se você prestar bem atenção, não termina aí, né? É amar ao próximo como a si mesmo. Se você não tiver a referência do si mesmo, você não está entregando nada para o próximo que seja genuíno. Você está só depositando expectativas. Você não vai estar doando. Você vai estar cedendo crédito. E aí você vai se amargar quando você não receber na mesma intensidade ou até mais. E esse tipo de pessoa é venenosa de se ter por perto. Isso sim é tóxico. Não é essas besteiras que você acha que é. Porque quando não fazem aquilo que você quer e não falam do jeitinho que você acha que é tóxico. Não é, tá? Vai cuidar da sua vida e você vai ver que o teu senso de significado vai mudar muito. O teu senso de experimentação da vida, os teus sensores com relação ao mundo vão mudar bastante. E aí, quem sabe você deixa o teu mimimi de lado e vai pra cima. Tamo junto com muito carinho. Até depois, Fê.